é a Tati, idealizadora do projeto da Jornada Gentil. E hoje nós estamos aqui no podcast número 1 na Casa Una. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante, que é uma prática transformadora e curativa, que é o Ho'oponopono. O nome parece estranho, né? Mas eu tenho certeza que vai acrescentar bastante para vocês. Quero aproveitar para agradecer à Casa Una o espaço que foi cedido para que eu reverberasse esse propósito da Jornada Gentil. E de antemão já convidar vocês para conhecer a minha página no YouTube, Tatiane.jornadagentil, e no Instagram também. Eu tenho uma convidada muito especial, que ela é minha parceira, tem me ajudado bastante com meus projetos, com algumas coisas que eu faço, e acaba que a gente encontra pessoas que estão nessa mesma pegada de propósito que a gente. Então eu quero apresentar para vocês a Isa. Oi, Isa, Tati. pode se apresentar para o pessoal, para te conhecer. Ok. Oi, pessoal, tudo bem? A Isa. Obrigada, Tati, pelo convite, em primeira instância. A Casa Una também. É minha primeira vez, então a gente sempre fica um pouquinho apreensiva, mas, né, o caminho certo. Eu estou me formando como terapeuta transpessoal da essência, reikiana também. Estou nessa jornada aí já faz quase 2 anos, que foi quando eu descobri o Ho'oponopono, né? E aí, a partir daí, quando eu descobri essa prática maravilhosa, minha vida, assim, mudou da água para o vinho. Não me arrependo em nenhum momento. Acho que foi um momento decisivo da minha vida, né? Hoje posso dizer que eu sou outra pessoa. Muito melhor, claro. Estou no Instagram, estou no YouTube, tenho um canal no YouTube onde eu coloco os meus vídeos, né? Falando sobre autoconhecimento, expansão da consciência, né? Está sendo direcionado para mulheres, né? Claro que tem conteúdo que pode ser para ambos os sexos, mas se você é mulher e se identifica, seja bem-vindo, né, ao meu canal também. Mas e aí? Gente, é isso. Ela tá falando que tá nervosa com esse semblante tranquilo, desse jeito. Então, para começar, eu quero começar com uma frase, uma palavra de poder do meu oráculo gentil. A Isa vai tirar uma intenção aqui para o nosso encontro, para a nossa manhã. Isso aqui não é nada místico, assim. Aqui é uma intenção para o dia, que está disponível lá na minha lojinha também, em jornadagentil.com.br. E aí eu vou pedir para a Isa tirar uma intenção para a gente hoje. Isa, tira uma de qualquer lado que você quiser. Essa aqui? Tem que sair amor próprio. O que está escrito aí? Sensacional, seja você, por você e para você. Então, a gente vai trazer essa intenção de amor próprio e tem tudo a ver porque a prática do Ho'oponopono é uma prática de amor próprio. A gente vai contar um pouquinho aqui da nossa experiência. Eu conheço um pouco da história da Isa, mas é gostoso quando a gente para assim, para olhar no olho e entender um pouquinho mais do processo dela. Eu também conheci o Ho'oponopono em um momento que eu tive síndrome do pânico. E na época, minha terapeuta, que eu amo de paixão, ela é minha amiga imaginária, porque ela não pode ser minha amiga, né? Ela falou assim, ela me visitou porque eu não estava conseguindo andar. Ela falou assim, Tati, eu trouxe essas palavrinhas aqui, aí você vai repetindo elas. Eu tô assim, será que ela ficou doida? Eu que tô doente? Ela ficou... E aquilo ali eu fui sentindo uma cura, mas uma cura interna. E para mim, isso daí foi assim fundamental no meu processo assim de cura, de auto-perdão. Então, Isa, também quero conhecer um pouquinho da sua história e quero entender, eu contei aqui um pouquinho como que eu conheci o Ho'oponopono, foi nessa circunstância, né? Infelizmente, uma circunstância ruim, que eu achei que eu tivesse com câncer, fiz a cirurgia e também estava com alguns processos no meu trabalho. Num período que eu estava começando um período de divórcio, então a minha vida toda estava mexida. E através dessa prática que nós vamos falar dela mais para frente, como que faz,
eu fui conseguindo me curar internamente, sabe? Porque lá no fundo, alguma coisinha falava assim, ó, você não vai conseguir não. Não separa não, que você vai arrepender. Não perde esse emprego não. Não faz isso não faz aquilo não. E aí eu quero saber da Isa também, Isa, em que circunstância que você conheceu e começou a praticar o Ho'oponopono? Bom, Tati, eu acredito que todos nós, a partir de um certo momento, um momento que a gente nasce, na verdade, um pouco antes, que viemos aqui sendo direcionados para um certo caminho, que seria um caminho do propósito, vamos chamar assim. E a gente vai sendo guiado, né? Só que a gente não percebe, né? A gente vai fazendo as nossas coisas da vida, vai trabalhando, vai estudando, se relacionando e acaba que, às vezes, você recebe ali uma luz, só que como você não está aberto para receber, você não enxerga, né? A gente vem receber, eu acredito nisso, que a gente vem recebendo esses sinais ao longo da vida. Só lá no futuro, quando você já está tipo, na jornada do autoconhecimento, que você vai olhar para trás que você percebe, nossa, isso aqui estava o tempo todo me falando para eu seguir por certo caminho. E assim, o Ho'oponopono, diferente de você, eu não estava em si passando por algo, né, tipo, transformador no sentido assim, alguma crise, depressão, essas coisas, não. Veio para mim como algo natural, né, mas estava acontecendo com uma pessoa muito importante perto de mim. Então, isso que eu acredito que isso é o mais interessante, que não estava acontecendo comigo, mas veio como uma espécie de ferramenta para eu me curar e curar essa pessoa que está até hoje, que é meu esposo, Vanderlei, e para eu poder ajudar ele de alguma forma, né? Então, aí o Ho'oponopono veio para mim através de vídeo, né? Acho que a maioria das pessoas conheceu o Ho'oponopono através da Betty Russo, maravilhosa, né? E aí eu ficava olhando assim, né? Eu não sei, conheci a Louise Hay primeiro, aí comecei a pesquisar sobre lei da atração, aquela coisa toda, afirmações positivas e tal. E aí sempre aparecia o vídeo do Ho'oponopono para mim. Eu, Ho'opono o quê? E eu, que palavra estranha que é essa, né? Acho que todo mundo tem essa reação de início, né? Eu falei assim, que trem esquisito, né? Mas aí que eu fui começando a assistir os vídeos dela e fui começando a entender como que funciona a ferramenta em si. E, nossa, só repetir essas palavras e tal já vai transformar minha vida, né? E, como assim? Tipo, né? Eu pensava assim, eu vou ficar falando isso aqui e vai acontecer mil maravilhas e tal. E aí eu comecei a estudar mais, né? Aí que eu entrei, comprei o livro do Joe Vitale, né? Que é Limite Zero, um dos meus livros de cabeceira. Tá aqui, só para contar para vocês. Eu queria que vocês tivessem a sensação que eu tô tendo aqui, que eu tô arrepiada aqui. Desculpa até te cortar, Isa, como eu conheço ela, conheço o esposo dela, o processo dele é muito parecido com o meu, né? Exato. E ele realmente, você não passou pelo que eu passei, mas ele passou exatamente o que eu passei. É claro que com particularidades. Então, ela está muito emocionada aqui. É muito verdadeiro isso que a gente está falando. Eu queria chamar a atenção para isso, sabe? Que essa emoção que ela sente é a mesma emoção que eu sinto internamente, assim, da verdade que a gente conta. É um estado de abertura, né? Que a gente acaba tendo, assim, vai adquirindo isso com o tempo, né? Verdade. Vai aprendendo, sentindo isso. E aí eu comprei esse livro de cabeceira, sim, ciúme dele. Desde lá, já falei, li, né? Já você me falou. Já li ele várias vezes. E aí, simplesmente, me apaixonei com o Dr. Hugh, né? E comecei a estudar sobre ele. Eu falei, nossa, sensacional. E aí que eu comecei a entender ainda mais, né, a prática em si. Venho estudando, continuo estudando, acho que a vida é assim. Estudar, trabalhar, ajudar o próximo sempre. E aí eu comecei a fazer o Ho'oponopono para mim, né? Comecei a repetir essas frases todo dia à noite. Quando eu acordava, eu tinha uma amiga que vende semi-joias. E ela faz também, né? Ela produz também algumas.
E aí eu virei para ela e perguntei, Andréia, você faz japamala? Ela, nossa, já fiz uma vez e tal, vou fazer um para você. E ela foi e criou um japamala lindo, maravilhoso, que, assim, a minha gata adora, que ela fica o dia inteiro atrás do meu japamala. Eu tenho que deixar ele lá escondidinho, pendurado no alto. Então, sua gata come planta. E depois a minha gata que é doida, gente. Mas e aí é isso. E aí eu comecei a fazer para mim. E ali o Vanderlei estava passando por esse processo meio que uma transição de carreira, né? Ele teve que largar um emprego dele por questões de saúde. Então, assim, foi uma turbulência muito grande naquela época. E eu enxerguei no Ho'oponopono uma esperança. Eu falei, poxa, eu acho que eu consigo fazer isso e consigo melhorar a minha vida e melhorar a vida dele. Eu falei, eu não quero que siga pelo caminho da medicina, de ficar tomando medicamento para o resto da vida. Eu falava, eu não concordo com isso, eu não quero isso para mim nem para ele. E aí eu falava, fazia, né, a prática e tal. E aí eu passei para ele, eu falei, faz. Né? Por mais que o Ho'oponopono hoje a gente entende que basta fazer para nós, porque não existe o outro, né? Assim como a Beth fala isso, repete, que não existe o outro, existe nós, existe a nossa perspectiva, o mundo que está lá fora é o que a gente enxerga, é o que está dentro de nós. Entende? Então, quando a gente faz a repetição dessas frases, faz a limpeza, a gente está refletindo no externo. Então, quando você começa a fazer, as coisas ali à sua volta vão se transformando. É assim, é tão incrível que vai acontecendo umas coisinhas assim que você pensa, nossa, acho que isso é culpa do Ho'oponopono. Será que é coincidência ou é Ho'oponopono mesmo? Mas é isso. Até que, então, quando você fala isso, a gente chega no consenso que, então, aconteceu com você. Sim. Né? Porque a pessoa que você mais ama, assim, que tá lá morando com você, tem uma situação dessa, né? O pessoal deve estar falando assim, então fala logo o que é esse Ho'oponopono, para que serve, né? Nós vamos falar agora a nossa vivência, e é tão assim, nós não ensaiamos nada, não conversamos antes, eu até cheguei a pedir para ela, você tem alguma pergunta? Mas ela me enrolou, colocou lá e não mandou, né? Mas tudo bem, eu falei assim, vai fluir, fluir. E a gente vai fazendo. A gente vai definir para vocês da forma como a gente sente que é o Ho'oponopono. Mas, assim, para não ficar muito extenso o podcast, é como se fosse uma prática de limpeza, de cura. Porque, segundo esses estudos que nós fizemos, 95% do que comanda a nossa vida é o nosso inconsciente, é o nosso subconsciente. É aquilo que a gente não lembra mais, mas que nos rege. Às vezes, algo que eu aprendi quando eu era criança, trauma. Por isso que a psicologia fala tanto da infância, né? Dessa cura da criança interna nossa. Então, assim, todos esses traumas, essas coisas negativas que a gente traz, elas de alguma forma, elas influenciam a condução da nossa jornada. E para a nossa jornada ser gentil, isso tem que sair. É como se fosse um computador que você vai lá e apaga um documento, ele sai dali do arquivo, mas ele está lá dentro, está lá na memória ainda. Então, a gente não lembra dessas lembranças negativas. Mas o Ho'oponopono, ele faz essa limpeza. Então, é como se você tirasse isso até do HD, de tudo. Não é isso, Isa? Qual que é a sua visão sobre isso? É isso. Ele vai lá no fundo do inconsciente, ele limpa até as memórias. Tem as coisas que você sabe que existe, né? Que tá ali, que seria uma espécie de medo, uma angústia que você sente. Só que ele vai além disso. Ele vai até nas coisas que você não lembra, que seria a questão do inconsciente. Então, a gente não vai nem sentir o que ele está limpando, mas ele vai estar limpando. Isso é importante que você falou. Exatamente. Porque se você não lembra, como é que você vai saber que... Exatamente. Só que aí o papel dele, ele vai fazendo essa limpeza. É como se fosse... É uma energia inteligente, né? Você vai repetindo as frases, a questão do... o Dr. Hillel falava muito que basta você falar a palavra eu te amo, você ficar repetindo a palavra eu te amo o tempo inteiro, aquilo ali você já vai trazendo a questão até da cartinha que veio aqui pra gente. Amor próprio. Porque quando você se ama, você ama o próximo, né? Exatamente. Igual a frase de Jesus, ama o próximo como a ti mesmo, só que não tem como você amar o próximo se você não se amar.
incondicionalmente. Ainda chega essa questão de que você deve se amar incondicionalmente. Então, aí chega nessa questão de que quando você começa a falar, por exemplo, simplesmente a frase eu te amo, você já começa a desintegrar aquelas energias negativas que estão lá enraizadas, aprofundadas até na criança interior, além do ego, e tipo, em questão até de encarnações passadas também, você pode vir fazendo essa limpeza, é automático. E você vai sentindo isso. Tem muita coisa que você consegue sentir de imediato. Eu já tive várias experiências assim. Mas tem muita coisa que, por exemplo, vai passar um tempo, por exemplo, meses ou até um ano, que você vai olhar, não, só o Ho'oponopono que pode ter feito isso aqui. Porque não tem condição. Lógica. Não existe lógica. E eu tenho uma experiência muito legal, por exemplo, quando eu dirigia. No início, quando eu peguei o carro, meu primeiro carro, eu era muito ansiosa em questão de ficar estressada com o trânsito. Acho que todo mundo passa por isso, né? Então, de ficar xingando, né? A pessoa te corta, você, fulano. Aí você fica acelerando aquela coisa toda, aquele estresse danado no trânsito. O Ho'oponopono, ele me deu esse, sei lá, tipo, acorda. Você não precisa. Tudo que você emana, você atrai para você. E aí eu fui fazendo a prática e foi limpando. Hoje, eu dirigindo, é um anjo. Você fez uma faxina. Gente, ela fez uma faxina na vida dela. Você olha pra mim assim, meu marido fala assim, não é a mesma Isa, não. Não é a mesma pessoa que tá aí, não. Pra você ver que, tipo, às vezes, o fato da pessoa falar assim, essa não é a mesma pessoa, é porque você estava sendo lá um personagem que você criou. Estava desconectada de você mesmo. Desconectada de você mesmo, que é você essência. Exatamente. E aí, quando você começa a se conectar com a sua essência, você começa a ter consciência dos seus atos. E você pensa melhor e pensa até de forma inconsciente. Olha pra você ver que coisa louca. Que o que você faz com você é o que o mundo vai fazer com você. Exatamente. Começa, cair essa ficha de tudo, relacionamento, de você sair na rua, você olhar para uma pessoa e não julgar, você olhar para uma situação e não julgar. E aquilo tudo vai sendo automático quando você olha e fala, nossa, que legal, né? Tipo, um ano atrás eu era assim, hoje eu tô. Exatamente. Gente, agora a gente quer passar a fórmula para vocês, né? Porque vocês já devem estar assim, a gente falou um pouco aqui do quanto que o Ho'oponopono, se você é estressado no trânsito, você já viu, né? O Ho'oponopono pode te ajudar. Mas aí, já foi comprovado até pela física quântica que não é só a lei da atração, não é só uma questão de ficar repetindo as coisas. Eu sou assim, não. É uma questão daquilo que a gente sente, daquilo que está lá no fundo gritando no coração da gente. Então, por exemplo, toda vez que eu acredito em alguma coisa da pele para dentro, isso é uma oração. Pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa ruim. Exato. Por isso que quando eu estou conectada com o medo, as coisas, tá vendo? Eu falei, menino, você vai cair, o menino foi lá e caiu. Falei que o menino ia cair. Só comprovou, né? Porque é aquilo que a gente acredita. Então, o Ho'oponopono, ele limpa essa coisa ruim para que a gente passe a acreditar no divino que habita cada um de nós. Exato. Só que aí agora a gente vai explicar para vocês o que é essa prática do Ho'oponopono, né? Basicamente, são 4 frases que eu falo que são frases poderosas. Sim. E a Isa trouxe muito bem aqui a questão da Betty Russo, porque eu também sou apaixonada com ela e eu vou trazer aqui a forma como eu faço. Ela vai trazer a forma como ela faz, mas existe algo que é básico, que são essas frases, que elas são eu sinto muito, e a gente vai explicar por que ela é importante, me perdoe, te amo e sou grato. Geralmente a gente passa na rua, vê umas plaquinhas escritas. E agora tá uma febre. Tá uma na febre. Feira ali, você vê altas placas de Ho'oponopono. E tem gente que não sabe nem o que é. Não sabe nem o que é. Mas já tá reverberando a energia. Exatamente. Só de ler, você tá sem entender, de forma inconsciente, como ela trouxe. Eu até tatuei, gente. Não sei se a câmera consegue pegar aqui. Mas eu tatuei na minha pele aqui, porque é algo que eu nunca quero tirar de mim.
Ela até brincou na vida, toda, né? uma vida toda. É. Aí às vezes eu olho e penso assim, eu me conecto de novo com a Sim. deusinha que habita dentro de mim, sabe? Com essa pureza. Então, essas 4 frases, basicamente, a gente vai falar um pouquinho para vocês, mas é como se fosse a repetição desses mantras, vou falar assim. Primeiro eu quero dizer que o Ho'oponopono, ele não é uma religião. Então não tem nada a ver com religiosidade. Qualquer Ela pessoa citou pode ali fazer. reencarnação, mas você pode acreditar ou não, você pode ser evangélica, pode ser budista, pode ser espírita, pode ser pode ser católica, não é ligada à religião, isso é comprovado, tá? Uhum. E a primeira coisa é essa, porque senão fica limitando assim, será que é algo que qualquer pessoa pode fazer? O Ho'oponopono? Pode ficar qualquer tranquilo. pessoa, não vai te fazer mal. E aí, basicamente, é a repetição dessas 4 frases. E aí eu vou jogar bem a grosso modo, a gente sugere, da forma que a gente aprendeu, a fazer 108 vezes, mas é claro que é todo um processo, porque 108 é um número muito místico. A gente também vai ter outra oportunidade no nosso podcast 2 de falar sobre isso, falar mais detalhadamente. E aí a gente vai repetindo. Se você não tiver um japamala, que é esse cordão, como se fosse um terço, né? Que é só para contar mesmo. Aí você vai fazendo, eu sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato. E vai repetindo. A forma como a Beth Russo faz, a gente vai falar um pouquinho sobre as 4 frases de forma bem sucinta, mas ela sempre coloca assim, a bênção primeiro acima de tudo. Então, eu sempre me conecto, Isa, você vai falar como que você faz, mas eu gosto de fazer dessa forma. Eu me conecto da forma como eu gosto de ser chamada. Eu gosto de ser chamada de Tati, né? Então, quando fala Tati, eu sinto que está conversando comigo. Mas, às vezes, você chama João Henrique e quer que te chame... Você gosta mais que do Henrique só. Você pode falar Henrique. Eu gosto do Tati. Tati abençoada. A palavra abençoada é uma forma de cura, de poder. Quando você abençoa alguma coisa, você está curando, sabe? Então, quando eu falo, Tati abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato, aí é que começa essa limpeza. Se você não acredita, pode fazer sem acreditar. É igual a Isa trouxe, de uma forma, assim, sensacional. Mesmo que no início você não acredite, quando você começar a ver os benefícios na sua vida, você vai começar a acreditar. Pode ter certeza. E aí, essa é a minha forma, assim, tô falando de uma forma bem básica de fazer. Como que você faz também, Isa? Olha, eu tenho japamala. No início eu usava muito japamala. Era à noite e de manhã. Era assim, a lei, né? 108 vezes? 108 vezes, 108 vezes. Aí eu deitava e com ele também, do meu lado, eu falava, olha, eu vou ficar aqui, o tempo que eu ficar aqui, que era só um japamala, né? O tempo que eu ficar aqui é o tempo que você tá fazendo também. Dá em torno de uns 15 minutos, mais ou menos. Tem essa opção também, né? Eu já fiz. Você coloca no despertador 15 minutos e você fica repetindo as frases. Eu já fiz o teste, dá exatamente esse 14, 15 minutos, dá 108 vezes. Uhum. Então, era o que eu usava também. Eu sou mais lento, o meu dá 19 minutos, gente, eu sou devagar. Eu já testei, o meu é porque eu falo, Tati, aí eu respiro, professora de yoga, né? Exatamente. Abençoada. Aí também tem a questão de se conectar primeiro, você faz pelo menos umas 3 respirações, eu também fazia assim, faz umas 3 respirações para você entrar num estado de paz, e aí à medida que você vai fazendo as frases, que eu ia fazendo as frases, eu ia me sentindo mais em paz ainda, né? E também fazer o tempo todo, sempre que lembrar. Eu sempre que eu lembro, eu tô fazendo. Principalmente quando eu tô num momento que eu sei que eu vou me desconectar ali, que é um momento de, sei lá, de apreensão, de raiva ou qualquer coisa assim, eu já sinto, peraí, eu tenho que voltar. Aí já fico, eu te amo, Isabela, eu te amo, Isabela, eu te amo, Isabela, eu te amo. E fico ali até passar, né, esse estado emocional alterado, né? Porque quando você começa a repetir as frases, você não dá vazão para sua mente pensar outras coisas, né? Para a raiva se instalar. Exatamente. Até então, porque quando primeiro vem o pensamento, para depois vir o sentimento. Exato. Então, você tem 5 segundos ali. Se o pensamento veio e você já cortou, Exato. Não vai virar sentimento. Exato. E aí, aí entra a questão de, tipo assim,
enquanto você está fazendo, a sua mente não está pensando. Que a mente pensante, quando você não está alinhada, ela vai pensar só coisas que não... E aí vai realmente desencadear essa corrente de pensamento negativo que causa entropia psíquica, né? Que você entra numa linha ali de ficar pensando, aí um pensamento leva o outro, que leva o outro, que leva o outro, que leva o outro, e quando você vê, você já explodiu ali, não é o intuito, né? Então, você repetindo as frases, o Ho'oponopono, e aí ele já vai, tipo, limpando aqueles pensamentos ali que você ia pensar ainda, que você não estava nem lembrando, né? E aí ele realmente ele não te dá essa vazão para te dar essa oportunidade de você pensar coisa negativa, por exemplo. Então é isso. A gente tem 5 minutinhos aqui, já deram um sinal pra gente, mas nós faremos um outro, eu te convido, viu, Isa? Obrigada. Eu convido até assim, né, publicamente, porque se ela falar que não, se ela falou obrigada, que prova. vai vir. Eu amo falar sobre o Ho'oponopono. E no próximo podcast, eu quero trazer essa intenção de explicar o significado de cada uma dessas palavras. Sim, por que o sinto muito é importante? Por favor, me perdoe. Eu ainda coloco, por favor, me perdoe. Porque te amo e sou grato. Você pode fazer também, a gente faz pra gente, mas se tem uma situação que está acontecendo, às vezes, sei lá, eu tive um problema com a Isa. Aí eu falo assim, Isa abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Vai reverberando para a Isa. E aí eu tiro aquele peso, isso. Porque às vezes você brigou com alguém, você que está sendo prejudicado com aquela briga. Exato. Quando você cura, você se curou. Agora, se a pessoa, mas a pessoa também vai te ver diferente, porque o fato de eu estar aqui com a Isa, falando assim, Isa, eu gosto de você, mas se lá no fundo do meu coração, o meu sentimento não for positivo, vai chegar nela, não precisa falar. Exato. E quando eu limpo isso, a gente vai melhorando como ser humano, vai se curando e as coisas vão melhorando pra gente. Exato. E aí, como a gente tem um tempo limitado, não vai dar para poder falar tudo, né? Mas a gente convida vocês a começar essa prática, a fazendo. Às vezes você pode estar com quem não tem ansiedade hoje em dia, né? Você pode falar, ansiedade abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Fala como se você estivesse arrancando aquilo de você. Se você quer ter dinheiro, você está sem dinheiro, fala, dinheiro abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. E esse sou grata é já agradecendo, como se você já tivesse aquela situação. Sim. Então, é maravilhoso isso. Vocês podem acompanhar mais o nosso canal para ver conteúdos como esse, ou conteúdos relacionados à qualidade de vida e bem-estar. O Japamala não precisa ser, tem aplicativo no app. Tem um despertador? Tem o despertador, que foi a sugestão da Isa. Tem na minha lojinha jornadagentil.com.br, tem. Você pode pegar carocinho de feijão, colocar 108 e ir fazendo. Pode fazer risquinhos no papel também, pega uma folha e vai riscando, vai riscando. Porque o que importa não é um instrumento só em si. O que importa é a intenção. Eu gosto de ter o Japamala, aí depois a gente também pode falar sobre o Japamala, porque me lembra, igual ela falou. Quando faz o dia todo, quando você lembrar. E como eu tô com ele, eu olho para baixo, alguém perguntou, opa, vou fazer o Ho'oponopono. Então, eu quero, Isa, que você deixe uma mensagem final para quem está nos escutando, quem está ali do outro lado com as questões que todos nós temos. Com certeza você traz alguma questão nesse momento, eu trago também. Quando eu estava vindo para cá, meu carro quebrou, cheguei atrasada. E aí, na hora, eu falei assim, carro abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, te amo e sou grata. Consegui voltar para casa, pegar um Uber, peguei a Isa, estou aqui. E foi até melhor que a gente veio conversando, né, Isa? Deixa uma mensagem, Isa, que assim vem no seu coração agora. Reconhecer que existe uma essência e que você é um deus, uma deusa. Você tem todo o poder nas suas mãos de realizar, de co-criar qualquer coisa e qualquer circunstância que você quiser para a sua vida. Que seja positivo. Então é isso. Isa, nossa, sensacional.
Eu quero te agradecer não só por você estar aqui. Disponha, eu também né? te agradeço. É uma oportunidade tanto. Eu quero te agradecer, assim, por você estar comigo nessa jornada. Só você sabe, você e o seu esposo, o quanto que vocês têm sido fundamentais. Eu faço muita raiva nela e ela faz muito Ho'oponopono pensando em mim. Viu? Porque eles constroem meu site, fazem meus vídeos, um tanto de coisa. Mas dizer, assim, que você é um presente para mim. Nós temos um jeito um pouquinho diferente, assim, né? E mesmo assim a gente consegue se conversar com a nossa verdade. Eu sou muito grata pela sua vida. Eu não poderia deixar de fazer o meu primeiro podcast com a pessoa que mais tem me apoiado nessa jornada, nesse momento de vida, que é você. Então, eu publicamente quero te dizer isso. E para você que está aí, né? Convido a conhecer a página dela, conhecer o trabalho dela também, porque é um trabalho lindo e inspirador, que tem me ajudado bastante. E também quero deixar uma mensagem para você que está aí, nos assistindo nesse momento, agradecer, dizer assim, que você nunca perca a capacidade de se encantar pelas coisas simples da vida. Pode parecer uma bobagem perdoar, agradecer, sentir, mas não é. É um simples que pode mudar o seu destino. Então, são coisas grátis, como agradecer, como, sabe, coisas que você pensa assim, será? Que às vezes na correria do dia a dia passa despercebido. Então, eu sempre gosto de fazer um instante de silêncio nas minhas aulas de yoga ou na vida, para ali eu me reconectar de novo com o meu coração e com a minha essência. Agradecer mais uma vez a Casa Una, pedir para que vocês divulguem esse vídeo para os seus amigos que podem precisar de alguma forma, que estejam passando por alguma situação, e dizer para vocês e para a Isa que eu sinto muito, por favor me perdoe, te amo e sou grata. Muito obrigada por vocês estarem comigo nessa jornada gentil. Obrigada, gente. Até mais.